louvá-lo, exaltar o nome do Senhor e ficar atenta à voz de Deus, né? Para que o Senhor também fale conosco, fortaleça a nossa fé, dirija a nossa vida. É assim que o Senhor, ele nos conduz, né? Amém. Vamos iniciar com o Salmo 19. Esse salmo fala muito ao nosso coração. Depois vamos cantar. Eu coloquei aí os cadernos, cada um já no seu lugarzinho, para os irmãos poderem acompanhar as letras e louvarmos ao Senhor juntos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai ao seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Amém. Louvamos ao Senhor assim, né, meus amados, observando a palavra de Deus e guardando, para que a nossa vida seja assim agradável ao Senhor. Confirmando essa palavra, vamos cantar um hino bem conhecido. A tua palavra escondi. E quando a gente observa a palavra de Deus e guardamos, nós temos o propósito de servir ao Senhor com um coração puro, um coração limpo, em obediência à sua palavra. Amém? A tua palavra escondi. Número 10. Guarda no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua
ganhamos experiência com Deus, vivência. É um tesouro que ninguém vai tirar de nós. Tem a expressão de... Eu acho que foi Billy Graham, amor, que conta essa história, que ele era ainda jovem. E o professor dele disse que Deus não existia. Os irmãos lembraram do personagem, eu acho que foi Billy Graham quando era pequeno. E falaram que Deus não existia. E ele disse, existe sim, eu falei com ele hoje. Né? Olha que fé linda, né? Existe sim, eu falei com ele hoje de manhã. É assim, ele tinha uma experiência, aquele professor, por mais que seja adulto e fosse uma autoridade, não vou tirar dele. Isso é que gera nosso caminhar com Deus, gera essa experiência, que alguém diz assim, Deus não existe. Você fala, existe, eu falo com ele todos os dias, né? Não precisa ser um luto, uma perda extrema. A nossa experiência no dia a dia, ninguém vai tirar de nós. Amém? Amém. Número 5. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós não andamos sem a tua presença, Pai. Todos os dias, o nosso caminhar, Senhor, é contigo. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está conosco. Te agradeço pela tua presença. Te agradeço porque o Senhor nos entende. Ó Deus, sem nem ao menos dar explicações, Senhor. Obrigada, Senhor, podemos contar contigo em nossos conflitos, seja internos, externos, podemos contar contigo. O Senhor contempla o nosso interior. E eu te louvo, Pai querido, pelo teu amor e a tua bondade, que tem paciência conosco, que nos entende, Senhor. Obrigada, meu Pai. Aceita, Senhor, este culto, ó Deus, a nossa adoração, a nossa entrega ao Senhor. Que o Senhor nos conduza ainda mais próximos de Ti, Senhor, a uma intimidade ainda
dia mais forte e evidente na vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, cada um que entrou neste lugar, Senhor, seja abraçado pelo Senhor, seja aconchegado em tua presença, que o teu Espírito Santo, Senhor, conduza os seus pensamentos, conduza, Senhor, ó Deus, no seu coração, ó Deus, que o Senhor venha modelar a nossa vida pela tua palavra, venha, Senhor, nos transformar pela tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, venha edificar a nossa fé pela tua palavra, ó Deus, e pela comunhão que temos com os nossos irmãos, que sejamos fortalecidos, Pai. Ó Deus, aceita, Pai, a nossa gratidão, e cada coração aqui venha receber, Senhor, a tua palavra e a tua direção. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Podemos assentar nesse momento. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos cultuando a Ele neste domingo. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, por poder revê-los. E também estamos em oração pela família da Michele, do ano, né? Essa semana teve uma perda muito grande, não é? Mas ao mesmo tempo nós nos alegramos pela forma que Deus agiu e tem agido e pela esperança que Ele nos dá em relação quando nós perdemos alguém amado, querido, não é? E eu repito aqui no culto aquilo que eu já disse para a irmã Michele, não é? Que a experiência que ela teve com o seu pai antes da partida, para mim, foi crucial. É o que muda toda a forma da gente olhar, ver e entender, não é? Todos nós sabemos que a grande promessa das Escrituras Sagradas é a ressurreição final e é a vida eterna, não é? O que vivemos aqui é tudo limitado e muito passageiro. Não é a grande realidade, o projeto final de Deus para nós. Você crê nisso? Amém? Amém. Não é? Visto que Ele é imperfeito, Ele é difícil, e aqui nós temos que viver aquela expressão que Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Esse é um mundo de tribulação, em muitos sentidos, embora nós não somos pessoas tristes, abatidas, derrotadas, mas com certeza militamos aqui nesse mundo. Esse mundo não é o mundo perfeito que Deus criou para seus filhos, não é? Amém. E uma das coisas fantásticas é que na vida eterna nós retornaremos a ver todos os nossos queridos, não é? Que partiram no Senhor. O relacionamento como será lá, só Deus é que pode nos dizer isso, não é? Embora existem muitas teorias e muitos pastores que se arriscam a fazer algumas colocações sobre isso, mas uma coisa é certa: o lá será o mundo perfeito. Amém, irmão? Amém. Não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá mal, mas viveremos para sempre com o Senhor. E assim como Ele é, nós o conheceremos. Amém, querido? Amém. Então Deus conforte, viu, Michele? Nós permanecemos orando por você e sua família, tá? Amém. Eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do primeiro versículo ao 9. Romanos ali logo após Atos, Coríntios, né, para facilitar para os irmãos aí. Então, bem no Novo Testamento ali, passou os Evangelhos, Atos, depois tem Atos, depois você já tem Romanos e depois então Coríntios, né? Amém, queridos? Por isso assim: ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse
por isso em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Amém. Amados, eu gostaria de levar vocês a pensarem, a meditarem comigo numa coisa muito importante. Isso tem tomado conta, assim, de muitos momentos dos meus pensamentos. Eu tenho analisado a importância desse tema que eu quero tratar com vocês nesta manhã. Responda para você na sua mente: o que é a liberdade? O que você entende? Se alguém falar assim, você é uma pessoa livre, você tem liberdade, você é um ser livre, o que vem na sua mente? Quantas respostas eu poderia ter aqui dos irmãos? Ser livre é fazer tudo o que eu quero, né? Ser livre é não estar sujeito a nenhuma regra, nenhum preceito, Ser livre é não haver nada que me impeça de ser tudo que eu quero ser. Sabe? O que você julgaria que é uma pessoa livre? Ao mesmo tempo, eu gostaria que você pensasse assim: o que é um mandamento? O que significa mandamento? O que é uma regra? O que é um princípio? Eu quero despertar nos irmãos algo muito fantástico aqui que a gente vê no Salmo 119, nas expressões que Davi cita no Salmo 119, que é o amor e o desejo ardente de poder viver debaixo dos princípios de Deus, ao entendê-los que eles, na verdade, fornecem a nós segurança, uma vida de honra e uma vida vitoriosa. Na verdade, querido, é muito fácil e muito comum, inclusive nas gerações dos anos 60, 70, nos anos 80, talvez alguns aqui, né? Com certeza alguns aqui pegaram, conviveram com essa situação, quando surgiram, se não na época, mas pelo menos viveram o contexto cultural, né? Surgiu aquela ideia de liberdade, né? Paz e amor. Quem lembra dessa expressão que se dizia? Paz e amor, não é isso? E a ideia que surgiu não só numa localidade, mas praticamente se espalhou no mundo, se não uma boa parte dele. A ideia que depois até se contextualizou dentro de um grupo chamado hippie, os hippies, né? Mas que se caminhou muito mais do que um contexto só dentro de um grupo, né? Era a ideia de liberdade. É bem verdade que isso tinha a ver com questões políticas, com outras situações também sociais, mas foi muito além da ideia da organização social, de um mundo social. Foi na ideia de que ninguém teria o direito, ninguém teria o porquê começar a andar ou determinar alguns fatores em relação do que devo fazer, do que eu sou um ser livre, faço o que eu quero. E isso tomou proporções assim gigantescas. Até mesmo muitas vezes saíram de casa, até as autoridades dos pais, familiares, enfim, muita coisa foi questionada na época, na ideia de que a liberdade era o segredo de tudo. Claro que com o tempo isso se amadureceu e percebeu que isso trabalhou-se muito mais numa ideia de ilusão, de irrealidade, né? De coisas imaginárias do que coisas factíveis, já mesmo produtivo. Claro que isso ficou muito aberto. Mas não podemos negar que surgiu uma ideia de liberdade desse ponto que nós estamos abordando aqui, não é? De que assim, faço o que eu quero, sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, aquela ideia assim. Só que isso, irmãos, na verdade, não é benéfico. Não, na verdade, isso é uma ideia totalmente enganosa. Porque o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. E há uma
dependência de um para com o outro na sua própria existência. Alguém para fazer só o que quer, quando quer, porque quer, do jeito que quer, ele jamais vai conseguir viver em liberdade com outras pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa passa do limite daquilo que o outro deseja também, isso é, a liberdade de outrem, ela vai estar o quê? Criando um ponto de conflito, criando um ponto de separação. Então, a liberdade não é essa ideia de não haver regras, princípios, a liberdade não é isso. Eu consultei, você depois chegar na sua casa e quiser ver, eu entrei lá no famoso Google, né? E coloquei lá, o que significa liberdade? Eu gostei da resposta, achei interessante as respostas. E uma das respostas é assim: liberdade é o poder de discernir ou distinguir entre o certo e o errado na existência de princípios, ou poder que tem um cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que a lei lhe faculta. Olha que interessante. Vou pegar aqui bem o Google. Poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que a lei faculta. Percebe que a liberdade ela não quer dizer fazer o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero. É a liberdade que eu tenho de escolher diante dos princípios que existem. E o que são princípios? Isso aqui é muito legal. O que são regras? O que são leis? Se eu pegar aquela ideia inicial de liberdade, eu ia dizer assim, lei, princípio é uma coisa horrível, que aprisiona a gente, que obriga a gente a fazer o que a gente não gosta. Seria essa a ideia, né? Mas pelo contrário. O princípio, embora muitas vezes nos leva a conter nossos desejos, nós veremos que quando o princípio ele está baseado numa verdade ou que ele está baseado num bem comum, o problema não está no princípio, está na minha vontade, que às vezes ela é totalmente descabível, certo? Mas na verdade o princípio, desde que ele esteja dentro de um processo, ele é perfeito, não é assim? Na verdade tudo tem princípio, tudo tem princípio. Eu gostaria que você parasse para pensar, o mundo é feito de princípios. Existem os princípios naturais, existem os princípios sociais, existem os princípios espirituais. O mundo é feito de princípios, certo? Então, por exemplo, quando você vai colocar seu filho numa escola, o que você encontra lá? Horário de chegada, horário de saída, horário de recreio, uniforme, você vai encontrar aqui, pode isso, não pode aquilo, tem que não pode ofender os professores. Princípio. Nós vivemos num mundo cheio de princípios. Embora nem todos os princípios, infelizmente, são feitos como ideais de ajudar o ser humano, porque são humanos, são princípios humanos, mas quando nós tratamos dos princípios de Deus, nós estamos falando de algo perfeito, que eles são feitos para nos fazer felizes. Esse aqui é uma coisa maravilhosa. Então, o princípio de Deus são, como é que eu citei aqui? São preceitos, mandamentos, que nós chamamos de lei, que surgem na perfeição de Deus no intuito de determinar a conduta humana para o seu próprio bem. É essa a maneira. Então, por exemplo, quando Deus diz assim, não matarás, isso é uma lei. Isso é um princípio. Esse princípio, ele tira a minha liberdade? Não, na verdade, ele põe limites aonde eu tenho que entender a minha vontade dentro do princípio. Ok? Porque se as pessoas não tiverem esse princípio, você já pensou o que significa uma sociedade onde não existe o princípio não matarás? Qual seria a base de convivência dessa sociedade? Mas eu quero partir para uma outra forma. Assim como existem os princípios sociais e naturais, por exemplo, existe o princípio natural. A lei da gravidade não é um princípio? Eu quero não tratar das leis físicas, naturais e as sociais. Eu quero tratar nesta noite, é sobre isso que eu quero falar, nos princípios espirituais para a vida cristã. Na verdade, nós cristãos precisamos descobrir, entender e valorizar que existe em Deus um caráter expresso através de princípios.
que a partir do momento que eu os conheço e entendo, eu passo a guardá-los com prazer e alegria, ainda que muitas vezes isso contraria a minha vontade natural, porque a lei é boa, o princípio é bom. Às vezes eu é que tenho uma natureza má e que não entenda o princípio de Deus. Amém. Quantas pessoas que falam assim, não gosto de ir na igreja, ou você vai na igreja, lá não pode isso, não pode aquilo, e eles veem a vida espiritual como um monte de regra que diz não pode, não pode, não pode. Na verdade, eles estão totalmente contradizendo aquilo que a palavra de Deus ensina. Os mandamentos de Deus não são prisões. Os mandamentos de Deus são limites que impedem-nos de passar naquilo que pode nos fazer mal. Por exemplo, eu já fui visitar lugar como os cânions aqui, sabe? Os pequenos cânions que tem aqui na divisa de Santa Catarina, aqui, não é? Então tem lugar ali, gente, meu Deus do céu, eu tenho medo, não é? Mas em alguns pontos, o que eles fizeram? De tantas pessoas que já morreram ali, e tem vários casos, né? Eles construíram o quê? Certo, não é? E eles colocam um limite, eles põem assim, não passe dessa linha. Vocês já viram isso? Aquilo ali é um limite. E aquele limite, aquilo é um princípio. O que ele é feito? Ele é feito para matar as pessoas, para prejudicar? Não, ele está preservado, é um limite, é um princípio. E eu vejo a lei de Deus como exatamente esses princípios que diz, não passa daqui, se você passar daqui, você pode cair e morrer. Então você tem aí os princípios de Deus para a nossa conduta relacionada na vida espiritual. E como é que esses princípios são conhecidos? Eles são conhecidos de duas formas. Esses princípios são conhecidos de forma inata e pelo conhecimento, através do entendimento da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. Esses princípios de Deus, as pessoas nascem já com ele desde da sua vida, isso é, nascem com ele. E eles se manifestam através do que nós chamamos de consciência. Ok? Por que eu posso dizer que todo ser humano tem? Todo ser humano tem. É muito interessante, os pais sabem disso, as crianças desde pequenas elas manifestam uma consciência, que não é construída socialmente, não são os pais que vão determinando isso, pode. Tem coisa que elas já manifestam, que elas já percebem que existem coisas que são más e erradas. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2 sobre um fator muito interessante, sobre aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Como é que eles serão julgados? Você já parou para pensar nesse tema? O Evangelho, Cristo faz 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos aí que nós temos o Evangelho de Cristo, antes tinha o judaísmo, mas quantas tribos, quantos lugares, quantas regiões que nunca ouviram falar sobre o princípio de Deus, sobre a lei de Moisés, sobre o chamado de Abraão, e por que não? Quantos que morreram sem nunca ter ouvido falar sobre Cristo, seu sacrifício e amor? Como é que Deus então vai se comportar? Como é que haverá? Como é que essa pessoa vai se corresponder de Deus? E Paulo fala isso em Romanos 2. Ele diz que o homem é indesculpável quando entra em juízo com Deus. Por quê? Porque ainda que ele não conheça a lei escrita, existe uma lei escrita no seu próprio coração, chamada de consciência. Então ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, ele sabe que adulterar é errado. E se você pegar o estudo da antropologia, você verá que as tribos mais antigas já tinham esses princípios. Por quê? Porque existe um princípio espiritual que é inato ao homem. E tem outra, ele é externo ao homem. Por que ele é externo? Não depende do que ele acha que é certo e errado. Ele vem de Deus. É Deus quem o determina. E quem que pode determinar? Deus, porque Deus é o Criador. Quem cria todas as coisas é quem determina esses princípios. Agora, onde está a liberdade humana? A liberdade humana está em obedecer ou não? Isso, eu tenho essa liberdade? Claro que tenho. Agora, existe uma lei natural, que chama lei da gravidade. Mas se eu quiser pular da janela do meu prédio, eu não posso? Posso, claro que eu posso. Eu tenho liberdade para isso. Só que o que vai acontecer?
Vai morrer. A minha liberdade não é que vai determinar se ela existe ou não existe, se ela é boa ou se ela é má. A minha liberdade eu vou colher aquilo que ela é, porque a lei não muda. A lei não sou eu que criei. E não depende de mim para existir. Por isso eu quero dizer para os irmãos, o homem pode andar contra a lei de Deus, a lei espiritual, os mandamentos de Deus? Claro que pode. Isso é liberdade. Mas qual a consequência que eles têm? Qual o resultado que eles escolhem? O que isso produz na vida deles? Nós sabemos, porque nós já desobedecemos a lei de Deus muitas vezes, ou não? E o que colhemos depois? Então, queridos, nós temos que ver que antes do mundo existir, Deus já tinha princípios. Porque o princípio nada mais é do que a manifestação do caráter de Deus. Guarde isso. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, nada mais são do que a expressão do seu caráter. E eu acho maravilhoso isso, maravilhoso. Porque quando Deus diz assim, não matarás, sabe o que Ele está dizendo para nós? Eu amo a vida humana e respeito a vida humana. E não quero que as pessoas ignorem ou maltratem a vida humana. Tem que respeitar a vida humana. Olha o caráter de Deus no mandamento. Quando o mandamento de Deus diz, não cobiçarás o que é do teu próximo, seja a esposa, seja o carro, seja os bens. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu sou um Deus justo. Cada um deve ter aquilo que é seu. E as pessoas que lutam para o que é seu devem ser preservado. É honra dele e pertence a ele, não pode ser cobiçado. Olha o caráter de Deus. Quando Deus diz não adulterará, Ele está dizendo assim, olha, eu honro o amor conjugal, eu honro a fidelidade de um jovem com um outro, que busca um comportamento de familiar. Olha o caráter de Deus, isso é mal, queridos. Como que isso pode ser mal? Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, o que está expressando nesse mandamento? É o caráter de Deus dizendo assim, olha o valor de um pai, olha o que é uma mãe, e eles devem ser preservados, esse caráter, esse amor, esse respeito, não pode, porque você viu o quê? A expressão do valor que Deus dá àquela hierarquia, aquele amor, a fundamentação da própria vida. Por isso, se nós começarmos a ler, se nós lermos, você pode fazer isso. O Salmo 119, você vai entender por que Davi diz assim, quem dera eu guardasse os mandamentos de Deus. Quem dera eu praticasse todos os seus mandamentos. Então eu seria sim um homem feliz e não tropeçaria no meu caminho. Eu seria tido por uma pessoa sábia e todos que olhassem para mim e diziam assim, eis aí uma pessoa feliz. Por quê? Porque Davi entendeu e percebeu que o problema não está na lei nem nos princípios. A lei está no homem que tem uma natureza pervertida. E quando eu não quero, ou quando eu tenho dificuldades em cumprir a lei de Deus, o erro não está na lei, o erro está na minha vontade, que precisa ser trabalhado. Amém, amados? Amém. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos. Nós cristãos falamos pouco sobre os mandamentos e a lei de Deus. Já percebeu isso? Até por quê? Porque, na verdade, a mensagem do Novo Testamento, ela se refere à salvação pela graça, e não por guardar os mandamentos. E quando a gente fala em guardar os mandamentos, a primeira coisa que vem na mente da gente é a época de Moisés, né? Todas aquelas leis do Antigo Testamento. Aí você pensa naquelas leis cerimoniais, que tinha a ver com o templo, tinha a ver com o sacrifício de animais, tinha a ver com as festas. Você pensa nas leis civis do povo de Israel, que tem a ver com terra, território, tem a ver com... Você fala assim, não, isso é do Antigo Testamento, isso é a lei, então eu sofro pela graça, não é? Mas você não acha que há um equívoco pensar assim? Não há uma forma errada de pensar assim? Para eu poder explanar a minha ideia e o que eu quero passar para vocês nessa manhã, eu gostaria que vocês assim atentassem e se pudessem ir na casa de vocês, estudassem mais sobre este assunto. Isso aqui eu acho muito fantástico e importante para nós. Nós vamos ver
que os princípios de Deus, eles sempre existiram, inclusive antes da lei de Moisés. Nós vamos perceber que o cristianismo, ele nos leva a uma salvação pela graça, sim, não pelas obras. Mas eles não invalidam a lei e o caráter de Deus. Pelo contrário. Eles nos mostram que, como salvos, nós temos mais condições de guardá-las. Não para ser salvos, mas por quê? Somos salvos. Queridos, nós vamos perceber que o princípio de Deus, se nós entendemos o princípio de Deus como uma manifestação do seu caráter, nós vamos perceber que a lei é um período onde os princípios de Deus foram manifestos de uma forma, mas esses princípios já existiam muito antes. Então, vamos pensar nisso. Quando Deus colocou, por exemplo, Adão e Eva no jardim, e colocou lá o fruto chamado, o fruto proibido, o fruto da árvore que eles não podiam comer de tudo. Aquela fruta não faria falta para eles, certo? Eles não precisavam passar fome. Tinha todos os frutos. Era um só que não era. Agora a pergunta vem, mas você já ouviu, por que Deus colocou esse fruto? Ué, só para tentar, o que é? Aí você vê o quê? O princípio de Deus, o princípio da fidelidade, da obediência. Deus sempre carregou isso faz parte do caráter de Deus. Como Ele criou os seres livres, certo? Aí que vem a questão. Ele não fala tanto de liberdade. Nós não gostamos, eu gosto de liberdade, eu acho importante. Não estou sendo contra a liberdade, só estou tentando colocá-la no lugar devido. Mas como Deus fez os seres livres, então a liberdade traz uma palavra chamada responsabilidade. E o fruto da árvore proibida foi nada mais do que o teste da fidelidade, que é a consequência da responsabilidade por ser um ser livre. Então o princípio existia antes de Moisés. Mas a gente pode ainda argumentar mais ainda. Depois que teve a queda, os humanos caíram, nós vemos logo em seguida o mundo já manifestando a natureza pervertida do ser humano, quando Caim mata Abel. Qual foi a ação de Deus? Qual foi a ação de Deus em relação ao assassinato de Caim a seu irmão? Não tinha lei. Tinha? Não tinha. Lei escrita, não. Não tinha lá, não matarás. Mas ele chega em Caim e diz o quê? Onde está teu irmão? Olha como o princípio de Deus já existia antes da lei de Moisés. Diz, cadê teu irmão? E Abel, não é? Já estava morto. Caim, então, para dizer que não sabia de nada, para tentar escapar da sua responsabilidade, ele disse, não sei, não sou guardião do meu irmão, não tem nem ideia. A resposta de Deus a Caim foi, o sangue dele clama a mim da terra. O que reclamar? Clamando o quê? Justiça. Se Deus disse a Caim que o sangue do irmão dele clamava justiça, ele está falando de um princípio. Ele está falando de uma lei que não havia sido escrita, mas que já existia bem antes de Moisés, bem antes de Abraão. Então você percebe que o princípio de Deus ele não mudou, ele é perfeito. O que mudou é a manifestação dele, de acordo com cada tempo e cada período. E você percebe que Caim já tinha na consciência que a lei, o princípio de Deus já existia, tanto que ele recebeu o castigo, sabendo o porquê que ele havia recebido aquele castigo. Amém. Então, irmãos, existe um princípio. E nós sabemos, porque se nós formos sinceros com nós mesmos, nós sabemos quando nós pecamos contra Deus e quando nós quebramos esse princípio. Ainda que não existe um papel escrito, ou que não existe um pastor, alguém para dizer para você que está errado, você sabe que está errado. Assim também quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, nós sentimos alegria, paz, contentamento, porque o nosso espírito testifica que os princípios de Deus são perfeitos. Amém. Amém, meus amados? Amém. Mas, se nós seguirmos, nós veremos, por exemplo, a história de Abraão. Na época de Abraão não existia a lei de Moisés. Não havia os 10 mandamentos. Mas quando Abraão entra em território estrangeiro, e ele tinha medo de ser morto, porque sua esposa era muito bonita, né, e ele tinha medo que as pessoas o matassem para ficar com sua esposa. E se o problema da esposa bonita traz assim perigo à esposa, eu estou perdido, porque eu tenho esse perigo também, né?
Amém. Ah, tem mais uma ali, né? E o que acontece? Abraão, ele combina com a mulher dele para dizer que era irmão e tal, mas o dono da terra falou, é irmão, então eu vou pegar para mim. Só que quando ele leva a esposa de Abraão para ele tem um sonho, lembra disso? E no sonho Deus aparece e diz assim, ó, você viu o que você está fazendo? Essa mulher tem marido. Ele falou, meu Deus, eu não sabia. Ele falou, que era irmã. Ele falou assim, eu sei que você não sabia, por isso que eu estou te avisando em sonho. Senão eu te matava. Se você soubesse. Né? Seria mais ou menos isso. Não está escrito assim, mas vamos conjecturar um pouquinho, né? Bom, o que acontece? Você tem o quê? O princípio de não adulterarás. Havia uma lei, estava que não tinha nada disso. Mas você percebe que esse princípio existe desde o início. Porque o princípio de Deus nada mais é do que a manifestação do seu caráter. E Deus é justo, puro, santo, amoroso, perfeito. E os seus princípios revelam essas características. Quando Davi adulterou, Deus disse para Davi, por que você fez isso? Se você precisasse de uma esposa, falasse comigo, resolvi o problema, mas não fosse fazer aquilo que é errado, pegar do seu companheiro. Quer dizer, você percebe que o princípio de Deus nada mais é do que a manifestação do seu caráter santo, amoroso, e que visa o quê? O mal do ser humano, tirar a liberdade do ser humano, aprisionar o ser humano, levar ele a ser uma pessoa infeliz, porque não tem direito de fazer aquilo que quer? Claro que não. O princípio de Deus é para que haja justiça na raça humana, é para que os direitos de cada um sejam respeitados, e para que a carne, os desejos malignos que nós temos, não nos arraste às ações ruins e produza em nós resultados piores ainda. Quando Deus nos fala contra a embriaguez, você acha que Ele está querendo falar mal da gente ou nos impedir de algo bom para nós? Quando Ele fala que não deve sair dos nossos lábios, da nossa boca, nenhuma palavra torpe, que ofenda as pessoas, que denigre a imagem das pessoas, o que Deus está querendo? Tirar a nossa liberdade ou nos resguardar para que amanhã não sintamos amargura, remorso da maldade que nós cometemos? A lei de Deus não são prisões que tiram a liberdade do ser humano. Os princípios de Deus são caminhos deliciosos que impedem que a maldade que está em nossa carne se manifeste em nossas atitudes, produzindo em nós atitudes ruins e totalmente malignas. Você crê assim? Amém. Portanto, irmãos, a lei de Deus existe antes de Moisés. Mas o que acontece? Ela se manifestou de forma diferente. E aqui que eu quero já partir para o final para do horário. Você tem, na época de Adão e Eva, na época de Abraão, você tem a lei escrita na consciência, tá ok? A lei em que Deus manifestava através do coração, do próprio ser humano. E no caso de Abraão, ele já conversava com Abraão. Você tem a lei ou a manifestação dos princípios de forma oral. Na época de Moisés, Deus transcreve seus princípios na forma de lei escrita, ok? Aí tem o que nós falamos dos famosos 10 mandamentos, certo? Mas só que na lei escrita de Moisés, você terá três qualificações diferentes da lei. Você tem a lei moral, você tem a lei civil e você tem a lei cerimonial, certo? A lei moral são os princípios eternos de Deus. Não matarás, não darás falso testemunho e outros mais, que tem a ver com a ética, a moral, a dignidade do ser humano. A lei civil tem a ver com as questões civis da época, que era sobre terreno, sobre terra, sobre casamento, sobre família, sobre herança. Civis, era uma questão que envolvia o comportamento social da época. E a lei cerimonial tem a ver com as promessas de Deus, que era sobre o sacrifício de animais, que era sobre o templo, que era sobre as festas e todas as outras coisas cerimoniais. Então vamos lá. A lei cerimonial
ela não mais pertence a nós, porque nós somos gentios, certo? E a lei cerimonial foi feita para o povo de Israel. E além do mais, todas as leis cerimoniais se cumpriram em Cristo Jesus. Amém, querido? Amém. Então nós não precisamos mais guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Não precisamos fazer sacrifício, não precisamos guardar uma nova. E aqui, permito dizer, irmãos, entra o sábado. E se alguém depois quiser alguma explicação mais detalhada, a gente pode conversar. Mas é muito interessante, já conversei bastante sobre isso. Mas é bom a gente entender isso. Você, como cristão, pode ser questionado, não é, sobre isso. Mas a lei do sábado é uma lei cerimonial. Comer pouco e outras coisas mais. Ok? Ok. Agora, você tem as leis cerimoniais que nós não guardamos mais porque Cristo cumpriu todas por nós. A lei civil, muito menos. Eu não sou judeu, não moro lá, e nem o judeu hoje guarda, porque foram em outra época, outra situação. Mas e as leis morais? Essas nunca vão mudar, porque elas existem antes da lei escrita, certo? Amém. Então as leis morais, mas como que para mim agora no Novo Testamento eu entendo essas leis? Se você abrir de novo comigo Romanos que nós lemos, você verá agora uma leitura um pouco mais diferente depois dessas explicações. Olha aqui, ó, o verso primeiro diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo assim: nós não temos mais problema de ser condenados, nem pela lei, porque nós estamos em Cristo. Amém? Amém. Então, nem a lei nos condena mais, nós estamos livres de condenação. Agora, olha o verso 2: porque a lei do Espírito da vida, ele fala de outra lei aqui agora, que é a lei do Espírito e a vida que está em mim. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não estou sem lei. Amém, irmãos? Eu não estou sem lei. Isso é, a minha liberdade não me leva a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Porquanto que for impossível para a lei, ele está falando da lei de Moisés, que estava enferma pela carne, isso é, a lei de Moisés não está errada, ela é boa, mas eu não consigo cumprir por causa do meu pecado. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso é, Deus não condenou a lei, Deus condenou o pecado. Porque a lei é boa, mas eu que sou mau não cumpro a lei. Então meu problema não era a lei, meu problema era o pecado. Mas Cristo pagou o meu pecado na cruz do Calvário. Amém, irmão? Amém. Então agora eu não sou mais condenado, nem pela lei e nem mesmo pelo pecado, porque eu não mais carrego comigo, no sentido de condenação. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Isso é, como nós já cumprimos por Cristo Jesus. Agora, isso quer dizer que eu posso andar de qualquer jeito? Não. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? Lembra que nós andamos agora na lei do Espírito e da vida? Então, isso é, se eu estou em Cristo, eu não preciso mais pegar novamente e dizer, olha, eu preciso guardar isso aqui para entrar no céu. Não, eu entro no céu pela fé. Mas ao mesmo tempo eu também não digo assim, estou em Cristo Jesus, não existe pecado para mim, eu faço tudo que dá na minha cabeça, porque não tem lei para mim. Não, eu tenho lei do Espírito e da vida. Amém? Amém. Amém. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Querido, isso aqui é uma coisa muito interessante. Quem vive na vontade da carne, o que é essa vontade da carne? É a nossa corrupção interna, entende? Quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos e desejos sem a lei de Deus. Ele diz assim, o homem na carne não pode se sujeitar à lei de Deus, porque a lei de Deus se torna má para ele. Como assim? Eu estou com raiva de alguém, eu quero xingar alguém. Além disso, ele diz assim, não pode xingar porque o princípio de Deus é respeito. Ela se torna uma inimiga da minha carne, entende? Porque eu tenho vontade de xingar. Então, se eu estou na carne, isso é, se eu faço uma opção de viver segundo os meus desejos, os meus sentimentos, a lei de Deus é minha inimiga, porque ela refreia o mal que habita em mim. O princípio de Deus, lembra, é um limite, é uma limitação. E é a limitação do quê? Justamente das maldades que se manifestam através da nossa natureza pecaminosa. E uma coisa que eu quero relembrar aos irmãos é que
mesmo nós convertidos, nós ainda não estamos livres do desejo carnal, certo? Nós ainda temos a natureza pecaminosa em nós, certo? O que nós recebemos foi o Espírito Santo, que se torna um limitador, um inimigo da nossa natureza pecaminosa. Por isso que há uma guerra interna, ok, queridos? E se eu dou lugar ao Espírito de Deus, eu sigo os princípios morais de Deus. Se eu dou lugar à minha natureza e aquilo que existe em mim, que foi estragado pelo pecado, eu vou fazer com que a minha carne guerreie contra o princípio de Deus. O verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9: porém vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Portanto, meus queridos, eu finalizo voltando ao Salmo 19, que a Dejuda leu no início aqui desse culto. Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo 19, nós vamos ler do verso 7 ao 10. E eu finalizo a minha palavra. Salmo 19, do verso 7 ao 10. Amém? Amém. Encontraram? Todos? Salmos 19, do verso 7 ao 10. Praticamente no meio da Bíblia, né? Salmo 19, do verso 7 ao 10. Glória a Deus. Acho fantástico esse salmo. A Dejuda já leu no início aqui, né, Dejuda? É muito gostoso. Ele fala de dois princípios: o princípio físico e o princípio espiritual. A lei física, isso é, o sol nasce. Não é? Quem consegue impedir a lei física? Depois fala da lei espiritual, do princípio espiritual. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele usa aqui a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor. Todos eles se referem à mesma coisa, que é o princípio. Então, finalize comigo aqui o raciocínio. Deus tem um princípio que independe da vontade humana. Amém? Amém. Esse princípio ele é eterno, porque ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é bom, porque ele busca o benefício das pessoas, o que é justo. Ele é externo ao homem, porque independente do homem aceitar ou não, ele existe e ele é que prevalece. E ele é justo, por quê? Porque o que ele pratica é verdadeiro. Então quem os guarda tem grande galardão, que é o que o texto diz aqui. Eles são tão importantes, por quê? Porque eles se tornam melhores do que o ouro, muito ouro, é a maior de todas as riquezas. E ele é mais doce, olha o mel, não é? Destilar dos favos, o mel, que gosto tem, você é mais gostoso do que isso. Quantas pessoas olham para os mandamentos de Deus e sabe, eu fico triste, eu penso nisso, eu me entristeço. Quantas pessoas que olham para a Bíblia, que a Bíblia é uma manifestação desses princípios, não é? Quantas pessoas que olham para a igreja prega esses princípios. Quantas pessoas que olham para os cristãos que vivem e falam, esse povo é escravo, esse povo, tem uma mente. Sabe, eu fico pensando assim, puxa, que me dá vontade de sair gritando para o mundo, se vocês soubessem o que são os princípios de Deus. Se vocês entendessem o que é viver debaixo da palavra de Deus. Se vocês entendessem quantos erros vocês evitariam na vida, quantas tristezas vocês deixariam de ter,
quantas coisas erradas vocês não praticariam, quantas consequências horríveis vocês deixariam de ter na vida. Eu falei, se vocês entendessem o que é a palavra de Deus, vocês desejariam ela mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer bem da terra. Vocês sentiriam prazer nela mais do que comer mel, mais do que a melhor comida que possa ser feita. Se vocês entendessem o que são os princípios, a lei de Deus, o temor do Senhor, a palavra de Deus, vocês correriam atrás deles, vocês pagariam para poder ter eles, vocês fariam o que fosse necessário para alcançá-los, porque aqueles que os guardam encontram vida, aqueles que os têm encontram paz para a sua alma. Por isso que o texto diz que ele refrigera a alma, não é, querido? A palavra do Senhor é pura e refrigera a minha alma. Os caminhos do Senhor são limpos, eu posso andar, eu não tropeço, eu não caio. Não tem armadilha, não tem buraco, ele é reto, ele é justo, ele é plano. Agora, por isso que é bom estudar a palavra de Deus, porque ainda que eu tenha esses mandamentos inaptos em mim pela consciência, quando eu estudo, eu conheço-os melhor, certo? Por exemplo, eu prometo que eu estou tentando finalizar, é que eu não consegui até agora. Por exemplo, a eletricidade é uma lei física, certo? Mas foi descoberta, eu agora não vou ter detalhes para isso, vocês podem me ajudar, mas pelo que eu ouvi dizer, e não vou garantir a vocês, eu não estudei sobre isso, mas como é que é a história do rapaz com o papagaio e uma chave lá que estava até descobrir o raio que pegou na chave, alguma coisa assim, não é? Mas a minha pergunta é a seguinte, a eletricidade, que é uma lei física, ela só passou a existir a partir do momento que o ser humano descobriu ela? Foi isso? Não. Ela sempre existiu, desde que o mundo existe, não é isso? Por que o ser humano não usava? Porque não conhecia. A lei de Deus é a mesma, o princípio sempre vai existir. O amor, perdão, graça, verdade, sabe? Essas coisas sempre existiram, porque existiram antes da fundação do mundo, porque o princípio, a palavra de Deus, os princípios de Deus, eles são eternos, porque são a expressão do caráter de Deus. Mas às vezes nós que não descobrimos ainda, nós que não conhecemos ele, nós que não aprendemos a usá-lo. E quando eu estudo, quando eu entro em contato com a palavra de Deus, eu passo então a saber usá-los. Amém, querido? Amém. Eu passo a conhecê-los. Então, aí eu posso ter um computador, porque, na verdade, o computador sempre existiu, as pessoas só não descobriram ele. Correto? Os princípios da ciência aí, da computação sempre existiram, só não descobriram. A roda sempre existiu, mas só passou a ser usada depois que foi descoberta. Portanto, que os princípios de Deus, por isso que eu digo, eles são eternos. E bem-aventurados aqueles que estão debaixo dele. Amém? Amém. Ame o princípio de Deus. Amém. Ele vai te guardar. Abrace-o e ele vai te aquecer. Se alegre nele e ele vai te ajudar a evitar muitos problemas. Corra atrás dele e ele vai te dar mais riqueza do que qualquer ouro possa te proporcionar. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós cantamos o hino, tua palavra escondi, guardada no meu coração. Como pode o mancebo manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. O princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, meu querido, eu na igreja, eu me sinto mais livre do que quando eu estava no mundo. Escravo eu era no mundo. Na igreja eu sou livre. Eu posso fumar, posso roubar, posso bater, posso fazer o que eu quiser. Liberdade eu tenho. A questão é que eu entendi que isso não serve para mim. Eu prefiro guardar os princípios de Deus. Livre eu sou agora. E você também é. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá.
principalmente quando conhecemos o Evangelho de Jesus e entendemos o que é ser livre, principalmente livre do pecado, do qual nos escravizava, do qual nós vivíamos debaixo do seu poderio, fazendo coisas que prejudicavam a nossa vida, a nossa moral, a nossa dignidade, e só nos trouxe coisas vergonhosas e ruins. Mas o Senhor nos libertou para podermos conhecer a verdade. E no conhecimento da verdade fomos libertos. Libertos para te servir. Agora na lei do Espírito da vida, a lei de Cristo. Não uma lei escrita em tábuas, não uma lei regida por mandamentos humanos, não um código de ética somente, mas muito mais do que isso. Os teus princípios eternos, a verdade que existe desde muito antes, inclusive, Senhor, da fundação do mundo. Os teus princípios que nada mais são do que a manifestação clara do teu caráter, da tua justiça, da tua bondade e da tua perfeição. Ensina-nos a amar a tua palavra, ensina-nos a desejar a tua lei. Ensina-nos, Senhor, a compreender o valor que existe em guardar os teus mandamentos. Abençoe os teus filhos nesta manhã. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, que a tua destra seja sobre cada um. Oro, Senhor, por cada um agora, segundo suas necessidades. O Senhor conhece a realidade de cada irmão que está aqui. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir suas necessidades em glória, em Cristo, para a glória do teu nome. De uma forma especial, lembramos da família da irmã Michele, da Luana. Pedimos que o Senhor venha falar ao seu coração, confrontar a sua vida, que a sua mente seja regada pela esperança, pela fé e pelo poder do teu Evangelho, Senhor. Pai, guarda os irmãos que não podem participar deste culto aqui conosco pessoalmente. Que o Senhor também os abençoe ao assistirem esse vídeo, que eles sejam abençoados, tocados e sejam regados pelo teu Espírito Santo também. Pai, abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. Que todo esse momento que nós vivemos, essa crise que o mundo conheceu agora nesse ano, possa, Senhor, sim, corroborar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa comunhão contigo. Amém. Aceita a nossa gratidão e abençoe-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Amém. Que a paz, o amor de Deus permaneça em vossas vidas. Nós acabamos demorando um pouquinho mais, porque começamos um pouquinho mais tarde também pelos imprevistos, não é? Mas no domingo que vem estaremos juntos aqui em nome de Jesus, contando com a presença de todos. Deus abençoe. Um beijo bem grande no coração de vocês. Uma boa semana, um bom domingo em nome do Senhor Jesus.